Ensinar é simples, nada mais é do que passar o conteúdo que está num livro para os alunos. Basta apenas você ler antes dos alunos e no dia passar o conteúdo. Ensinar é falar o que você sabe para as outras pessoas. Será que é isso mesmo? Fique no vídeo de hoje, que vai falar sobre a transposição dos conteúdos de química do ensino superior para o ensino básico e vamos discutir um pouco mais aprofundadamente como isso ocorre. Roda a vinheta aí, produção! Para muitas pessoas, o processo de ensino-aprendizagem pode ser considerado simples. No entanto, nós sabemos que ele é um pouco mais complexo. Primeiramente, o professor deve estar munido de todo o conhecimento científico específico e, em segundo lugar, deve se equipar com metodologias didáticas, ferramentas didáticas para que permita que ocorra o processo de aprendizagem com o seu aluno. Vamos discutir na aula de hoje um pouco mais detalhadamente como ocorre a transposição dos conteúdos de química da educação superior para a educação básica. Vamos considerar os saberes gerados por cientistas por meio de suas pesquisas científicas. Esses saberes são organizados na forma de dados, descobertas e inovações, que são discutidas na esfera acadêmica. Os professores de ensino superior, por sua vez, transmitem esses saberes aos seus alunos. No caso das licenciaturas, esses alunos serão futuros professores, que transmitirão os saberes adquiridos aos seus alunos da educação básica. Os saberes adquiridos pelos professores da educação básica são provenientes da sua formação e de materiais didáticos, seja de ensino superior, seja de materiais didáticos produzidos especificamente para a educação básica. Esses são, por sua vez, os mais frequentemente utilizados. O processo de transposição dos conteúdos do ensino superior para a educação básica será entendido pelo conceito de transposição didática de Yves Chevallard. Esse conceito foi originado inicialmente pelo sociólogo Michel Verret em 1975. Entretanto, ganhou força em 1980 nas mãos de Yves Chevallard, com a ideia aplicada para a educação matemática. Para Chevallard, esse conceito não servia apenas para a educação matemática, e sim para outras ciências naturais, inclusive a química. Porém, o que significa transposição didática? A transposição didática é um instrumento pelo qual analisamos o movimento do saber sábio, ou saber científico, aquele que os cientistas descobrem, para o saber ensinar, aquele que está nos livros didáticos, e, por este, ao saber ensinado, aquele que é efetivado em sala de aula. Mas o que significa isso? Nada mais é que a transposição do saber científico em saber ensinado, ou seja, o que vai ser ensinado em sala de aula. E como que ocorre isso? O saber científico é transformado em saber a ser ensinado e em seguida em saber ensinado. Vamos discutir cada um desses pontos nos tópicos seguintes. Saber científico. Esse é produzido pela pesquisa, por cientistas em uma comunidade científica, como nós discutimos na introdução anteriormente. Ele é caracterizado por uma linguagem pessoal, codificada, composta por anotações e reflexões. Não é dessa forma que estão dispostas as informações lá no seu caderno laboratório? Em seguida, o pesquisador decodifica e despersonaliza essas informações, gerando conhecimento científico, comunicando seus resultados de forma limpa, depurada e impessoal, ou seja, por meio de um artigo científico. Saber a ser ensinado. Esse é proveniente do saber científico, totalmente reorganizado, apresentando de forma mais simples os resultados. Tem o objetivo de ser um saber de mais fácil compreensão e que facilite a aprendizagem. Então, o saber científico, que tinha o objetivo apenas de informar os demais cientistas, serve como base para a geração do saber a ser ensinado, ou seja, quando livros didáticos são construídos a partir do saber científico. Essa construção pode ser diretamente para livros didáticos de ensino básico ou então livros didáticos de ensino superior que possuem um saber a ser ensinado e a partir desse saber a ser ensinado gera-se o saber a ser ensinado na educação básica.
Saber ensinado é aquele comunicado em sala de aula, caracterizado pela presença do professor. Este interpreta o saber a ser ensinado, que é aquele que está nos livros, prepara a sua aula elaborando um novo conteúdo do saber impregnado de suas percepções. Então nada mais é que a leitura dos saberes que estão presentes em livros, materiais científicos pelo professor, a reorganização desses saberes e a construção da aula e a transposição desses saberes para os seus alunos. Para Szilard, o processo de transposição ele ocorre em duas etapas, sendo a primeira etapa de estrito sensu, que ocorre fora da escola, por isso chamada de transposição didática externa, que transforma o saber científico em saber a ser ensinado. Já a segunda etapa ela é de lato sensu, que transforma o saber a ser ensinado em saber ensinado dentro da sala de aula e por isso é chamada de transposição didática interna. O diagrama ali embaixo simplifica tudo isso. Onde eu tenho o saber sábio, que é o saber científico, ocorre a transposição didática externa, ou seja, fora de sala de aula, em saber a ensinar, e o saber ensinar, a partir dele ocorre a transposição didática interna em saber ensinado, ou seja, para os alunos dentro da sala de aula. Todo esse processo de transposição didática pode acarretar em alterações do saber original. Essas são caracterizadas da seguinte forma: deformações. O saber permanece, mas tem a sua estrutura modificada, ou seja, toda aquela informação, aqueles saberes estão sendo apresentados ao aluno, porém de forma diferenciada. Podem ocorrer também supressões, ou seja, subtrações dos saberes, omissões de alguns saberes. Ou então acréscimos. Informações são adicionadas, como por exemplo, para fazer uma contextualização de um dado saber. O tipo de acréscimo específico são criações didáticas. Essa é caracterizada pela inserção de modelos ou exemplos para melhor explicar ou sistematizar um conteúdo. A figura a seguir relaciona o nível de ensino com a ordem de transposição didática. Inicialmente temos a ciência, seguido pela pós-graduação, onde ocorre uma transposição de primeira ordem, a graduação, onde ocorre uma transposição de segunda ordem, e o ensino médio, onde ocorre uma transposição de terceira ordem. A ciência, ela gera artigos que contém conhecimento científico. O objetivo do artigo não é ensinar, e sim transmitir aos demais cientistas aqueles saberes descobertos pelo cientista. Na pós-graduação ocorre uma transposição didática de primeira ordem, ou seja, as aulas na pós-graduação, os alunos da pós-graduação têm como materiais didáticos artigos científicos e livros avançados. Os artigos têm como objetivo aproximar os alunos da linguagem científica, uma vez que será o seu futuro trabalho. Já os livros avançados, por possuir mais espaço físico, servem como suporte para maior explicação dos conteúdos e dos saberes. Na graduação, ocorre a transposição didática de segunda ordem, onde são utilizados os livros didáticos de química. Esses podem ser específicos de cada área ou de química geral. Em relação aos livros didáticos utilizados na pós-graduação, eles sofreram algumas perdas dos saberes científicos. Mais explicações, exemplos e exercícios no final do capítulo estão presentes. A organização desses livros assemelha-se aos do ensino médio. Já no ensino médio, ocorre a transposição didática de terceira ordem. Os livros didáticos são bem menos complexos que os utilizados na graduação. Vamos agora destacar algumas diferenças entre a graduação e o ensino básico. Vamos começar pela graduação. O objetivo do ensino superior de química é formar profissionais para a indústria, o ensino, a pesquisa por meio dos programas de pós-graduação. Os cursos de ensino superior possuem disciplinas divididas em avançadas e básicas das grandes áreas. E já os livros didáticos utilizados são subdivididos em capítulos
semelhantes aos livros do ensino médio, só que com maior complexidade. Possuem exercícios no final, porém nem todos os exercícios são resolvidos. Os livros didáticos são também ricos em explicações e exemplos, com poucas exceções em comparação com os livros utilizados para a pós-graduação. E já os textos de Química Geral tentam conectar o ensino superior ao ensino médio. Vamos ver agora para o ensino básico. O objetivo do ensino básico é formar um cidadão, e dessa forma nós já podemos pensar que o direcionamento dos livros didáticos é um pouco diferente. Os materiais institucionais utilizados são modelos, softwares, textos diversificados, internet, televisão e também, claro, os livros didáticos. Esses são usualmente divididos em química geral, físico-química e orgânica. Perceba que fica de lado a química analítica e a química inorgânica, não entram como grandes áreas. Assuntos tratados correspondem aos da química geral do ensino superior, porém com menor complexidade. Mais ilustrações coloridas, exemplificações, contextualizações e explicações estão presentes. Claro, o objetivo é formar um cidadão, então tem essa ideia de contextualização. Os exercícios utilizados no ensino básico, nos livros didáticos do ensino básico, possuem aplicação direta de equações ou então reprodução dos conceitos que já tinham sido ditos. E ocorre sempre essa articulação dos conteúdos com questões socioeconômicas ou ambientais. Pessoal, essa foi a aula de hoje. A gente falou um pouco sobre a transposição didática. E a próxima aula nós vamos dar um pouco mais ênfase da transposição didática do ensino superior, dos conteúdos do ensino superior para o ensino básico. Falou, até mais!